carro de Israel, seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: as flechas do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Até aqui, queridos. Queridos, essa passagem aqui fala a respeito do profeta Eliseu. Ele estava ali no seu leito, já estava quase para morrer, estava doente. E então o rei Joás vai até ele. O rei ali, ele estava passando por um momento difícil, onde os inimigos, o povo sírio, estava prevalecendo contra eles, sobre o povo de Deus. E então ele vai até o profeta, e o profeta ele tinha uma bênção para liberar, para liberar sobre ali o rei Joás, que era o quê? Ele ia lançar uma palavra e ele ia derrotar completamente o povo sírio que estava vencendo ali, que eram os inimigos. Então o profeta pede o quê? Para o rei pegar um arco e flechas, que estava simbolizando que a derrota daqueles inimigos. E então o profeta pega, dá nas mãos do Eliseu, do rei Joás, e o rei Joás então pega as flechas. Então o profeta fala assim para ele: olha, rei Joás, você vai pegar e atirar as flechas. Você vai atirar essas flechas, porque cada flecha simboliza a vitória por completo do povo inimigo, do povo sírio. Então o profeta pega e coloca suas mãos por sobre as mãos do rei Joás. Então o rei começa a atirar. E ele atira 1, 2 e 3, até que para. E para de atirar. Então o profeta Eliseu diz: por que você parou 3 vezes só? Você só atirou 3 vezes? Por que você fez isso? Era para ter atirado 5 ou 6 vezes, como nós vemos. O profeta falando para ele: era para você atirar 5 ou 6 vezes. Por que você parou? Era para ter atirado, porque todas essas flechas que você lançasse seria a derrota completa do povo inimigo. Mas porque você parou 3 vezes, porque você desistiu de atirar as flechas, você só vai ter 3 vitórias. E só. Queridos, aqui nós vemos que o rei perdeu de ser abençoado por completo diante de seus inimigos. Ele perdeu de ser abençoado. E essa palavra aqui nos mostra que Deus, muitas das vezes, Ele dá oportunidades para nós. Deus, Ele nos dá oportunidades para nós sermos abençoados, abençoadas. Ele dá oportunidade para nós triunfarmos, para nós vencermos, nos tornarmos vencedores. Mas o que acontece com muitos e muitos? Muitos e muitos no meio do caminho não vão até o fim. Param, desistem. Deus, Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra e não desistir, não desista. Deus fala assim para você: não pare no meio do caminho, não perca a bênção por uma atitude errada. O rei Joás perdeu a bênção por uma atitude errada, por ter parado de atirar as flechas. Era para ele ter atirado todas as flechas, ele atirou só 3. Então Deus, Ele nos trouxe aqui nessa manhã para falar para nós, para não pararmos no meio do caminho, para não desistirmos no meio
da caminhada. Queridos, olha só, quando o profeta Eliseu diz para o rei pegar o arco e as flechas, e quando ele colocou as mãos dele sobre as mãos do rei, sabe o que estava simbolizando ali? O rei, você não está sozinho. Deus é por você. Era isso que ele estava querendo passar ali para o rei. Olha, você não está sozinho. Nessa peleja, a mão de Deus está sobre você. Mas o que o rei Joás fez? Ele parou. Ele desistiu. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nessa peleja, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus, a mão de Deus é com você. Você recebe essa palavra? Nessa peleja, Deus fala para você: você não está sozinho, sozinha. Ele é contigo. Mas você não pode parar no meio do caminho, você não pode desistir. Uma atitude errada nos faz perder a bênção. Qual atitude? De desistir, de parar, sabe, de pensar que não consegue, que não pode. Então aqui, o rei querido, o profeta estava mostrando para o rei que as mãos de Deus estavam sobre ele. E ele não entendeu, ele parou de desistir. Querido, se você não está sozinho, não pare, não desista, não pare no meio da caminhada. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, vira para ela e fala assim para ela assim, ó, só os que perseveram se tornam vencedores. Fala assim, ó, só os que vão até o fim se tornam vencedores. Fala assim, então não desista. Atira suas flechas. Fala assim, atira suas flechas até o fim. Deus, Ele é com você. Queridos, o que é as flechas?